Olá, pessoal. Boa noite, bom dia para quem estiver aí vendo. Eu estou fazendo aqui um teste para as pessoas que já são mais familiarizadas com a química. Eu estou fazendo aqui um teste tanto com respeito à parte de resolução de problemas, como também com respeito à câmera também. Eu fiz aqui um projeto audacioso, se vai dar certo. Eu coloquei aqui essa câmera flutuante, que na verdade, infelizmente, a minha câmera ainda não grava as duas partes ao mesmo tempo. Eu fiz até rapidinho, até sem make, sem nada, tudo natural mesmo, mas só para poder ver aqui se vai dar certo. E voltado para cientistas, para as pessoas que estão usando realmente a química e estão sofrendo. Aqui inicialmente eu estou me gravando, tá até para ver que a luzinha aqui que quebrou, infelizmente. E agora vocês vão começar a ver o quadro. Então, o que eu vou fazer a inversão aqui, pronto. Eu peguei essas exercícios e percebi que a primeira questão, eu só vou fazer uma questão só por enquanto, tá? É um vídeo teste, tá? E essa questão é a mesma questão que está no Bacan, que é um livro muito conhecido. Então, para a gente começar, para poder ver até mesmo como é que vai ficar, né? A questão vai dizer o seguinte: considere uma solução preparada na concentração de amônia NH3, na concentração de 0,100 mol vezes litro a menos 1. Eu odeio, eu prefiro mol por litro, mas está aqui na questão vezes litro a menos 1, então deixa quieto. Eu vou botar mol por litro porque eu prefiro assim, tá, pessoal? Mas as duas apresentações estão certas. E aqui tá falando que é para calcular a pH desta solução. E use o coeficiente de basicidade de 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, vou botar aqui, agora sim, vou colocar aqui o quadro para testar aqui a tecnologia, gente. Olha só, que legal. É essa questão falando para calcular o pH, que é uma questão de analítica. Mas é aquela parte bem inicialzinha, mas que também, se a gente não aprender bem essa parte, o resto fica tudo desgringolado. Então, nessa questão, eu preciso lembrar aquela partezinha de equilíbrio químico. Então, vamos lá, que está falando que é NH3. Então, NH3, na verdade, é NH3 aquoso, então está lá em água. Então, para fins de... para vocês conseguirem visualizar melhor, mas lá no finalzinho não vai fazer muita falta, não. É só para poder ficarmos confortáveis com o balanceamento de equação química. Então, vamos lá. E aqui fica NH4 mais OH-, beleza? E aí, como é que eu usar esse coeficiente de basicidade, que esse KB é coeficiente de basicidade? Vamos ter que lembrar um pouquinho lá da parte do equilíbrio químico, que a gente aprende também no ensino médio. Então, nós vamos pegar aqui, é sempre o quê? A concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Aqui a água não vai entrar, é só para vocês ficarem, como eu já tinha falado, confortáveis com a parte do balanceamento da equação. Mas aqui não vai influenciar em nada. Então, não vou colocar porque a água, na verdade, é um solvente. E lembrando as informações, eu tenho o KB é 1,8 vezes 10 a menos 5. E a concentração do NH3 é de 0,1. Aí fica a questão analítica, né? Vou botar mol por litro, tá, gente? Eu não gosto de mol vezes litro, não entra na minha cabeça. Então, vai ser mol por litro, que tá no mesmo. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Eu vou pegar aqui esse valor, que é o meu KB, vou colocar aqui 1,8 vezes 10 a menos 5, que é a minha constante de basicidade. Inicialmente, aqui tá pedindo para eu calcular o pH. Eu tenho que achar o H+, aqui de cá na questão. Então, eu preciso que achar esse carinha aqui, o OH-, que é o meu análogo do H+. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o OH- e vou dar aquela interrogaçãozinha, né? Aqui a gente percebe que tá tudo, graças a Deus, 1 para 1, então tem que colocar na... Então tá tudo bonitinho, tá tudo certinho, tá? Todo mundo de 1 para 1. Então aqui no caso do íon amônio, ele vai estar na mesma proporção que o OH-. Então nesse caso, se ele vai estar em mesma proporção, o OH-, vou botar aqui, ele vai ser igual ao NH4+. Então, mas aqui ainda quero saber quem é esse aqui, esse carinha aqui. Se ele está em igual quantidade, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar como se aqui fosse, por assim dizer, OH- também. Claro que não, né? Mas assim, eu vou poder entender que seja a mesma coisa, em termos numéricos. Então, o que vai acontecer? Isso aqui não vai ficar mais assim. É como se eu tivesse elevado esse carinha aqui ao quadrado, já que eles dois são, por assim dizer, iguais em quantidade de concentração. Então, eu vou poder levá-los ao quadrado. Por isso que quando a gente vê a equação, fica ao quadrado, porque eles são iguais na concentração. E aí vem a concentração do NH3, que é 0,100. Aqui está montada aqui a primeira parte.
Foi onde eu parei lá embaixo, né, no cálculo. E aí, o que acontece? Vamos fazer aqui agora só matemática. A gente vai multiplicar esse com esse, vai ficar log a menos ao quadrado. E essa multiplicação vai ficar o quê? Vai ficar 1,8. Gente, notação científica é muito importante. Então, tem que aprender. Eu já vou facilitar aqui o cálculo e vou colocar já que isso aqui já é notação científica. Como é que eu faço isso? Olha, 0,1. Se ele é 0,1, com certeza ele vai ser o quê? Negativo. Quando for 1 seguido de zeros, vai ser positivo. E quando for 0, vai ser negativo. Então, já posso colocar meu negativinho aqui. E aqui tem só uma vírgula, né? Tá vendo? Aqui é só uma casa, depois só tem só aqui, tá vendo? É 0,1. Então, aqui se for 0,1, tem outro zero aqui no meio, e assim vai. Então, só tem 1 entre a vírgula e 1, só tem, né, 1. Então, isso aqui é 10 elevado a menos 1, tá? Então, isso aqui é importante, notação científica nesse caso aqui. E se fizer de cabeça, então vai agilizar muito mais a sua vida. Então, vamos lá. Então, aqui no caso vai ficar o quê? Log a menos. Eu vou um pouquinho mais devagar aqui na matemática. 1,8 vezes 10, aqui é agora da notação científica, a base comum, menos 5 menos 1, 5, repito, negativo, né, e soma, né, 5, menos 5 menos 1 vai dar menos 6, elevado ao quadrado, então aqui vai vir aqui em raiz quadrada, então vai ficar OH, ainda é uma concentração, né, gente, OH menos, me empolguei, ia ficar 1,8 vezes 10 a menos 6, que vai ficar 1,34 vezes 10 a menos 3. Aquele valor que nós achamos aí naquele cálculo, né, de 1,34 vezes 10 elevado a menos 3, é a concentração do OH-. Mas, aqui está querendo não a concentração da hidroxila ou coisa do tipo, que é o pH. Vamos lembrar que, no caso, o conceito de pH, OH, são o quê? Como fossem análogos. Mas, assim, somando ambos, eles são o quê? São igual a 14. Mas aqui, antes, eu preciso fazer realmente o OH. Por quê? Porque ele ainda está em forma de concentração. Então, eu preciso dele em forma de P. Do pH. Como é que é o pH? O POH nesse caso. No caso, o P é aquele menos log. Então, se você fizer uma prova, ou eles têm que permitir que vocês usem a calculadora científica, ou tem que fornecer o valor de log. Então, nesse caso aqui, você vai ser menos log de 1,34 vezes 10 a menos 3. Aí, calculando isso lá na calculadora, vai dar, no caso, menos log de OH, da concentração OH-. Aí, no caso, esse aqui vai ser o equivalente P. Então, meu POH vai ficar o quê? Meu POH vai ficar... Eu fiz os cálculos lá na calculadora bonitinho, deu 2,87. Tá, mas ele não quer o POH, ele quer o pH. Eu sei que o pH mais POH é igual a 14. É uma convenção. Então, se vocês gravarem isso aqui, vocês, né, vão bem. Aí, eu achando a minha concentração de OH, eu vou fazer o quê? Vou botar aqui no valor e já vou achar aqui o meu valor. Então, já vou conseguir fazer o cálculo do pH. Então, vai ser pH, aí pH 14, aí que tá somando, vem pra cá diminuindo. Quem morreu a química, daqui pra frente é só a matemática. E aí o valor desse cálculo vai dar 11,13. Então, minha resposta final vai ser essa daqui, que no caso, na verdade, eu acabei tendo que calcular a concentração de hidroxila, e a partir dessa concentração de hidroxila, eu fiz o cálculo para chegar até o pH, que é, no caso, o menos log, sempre o menos log. Ah, não sei calcular, é calculadora ou o problema tem que fornecer o valor do logaritmo, tá bom, pessoal? Para ficar tranquilo. Então, basicamente, é essa resolução dessa questão aqui que eu tinha colocado aqui inicialmente, tá? E foi um teste, espero que tenham gostado dessa novidade. Eu tô querendo, uma coisa que tem voltado também para as pessoas que estão na área de química, ou que precisam da química para poder aí estar cursando suas grades, tanto no ensino técnico quanto no ensino de graduação. Então, é isso daí e espero vocês nos próximos vídeos. Obrigado e um abraço para vocês.